Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje eu vou te mostrar esse lindo porta-maquiagem, que ele é super prático, super fácil de fazer. Olha só que coisa mais fofa. Ele é assim, ó, muito legal. Olha só. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como fazer esse porta-maquiagem. E se você não viu ainda, todo esse kit está aqui no meu canal. Todas as peças passo a passo para você. Essa necessaire básica, a necessaire box, o porta-garrafa, a máscara. Olha só esse porta-óculos, todos os itens, esse porta-joia, também assim redondo como porta-maquiagem. Olha que kit lindíssimo para você fazer, dar de presente ou então incrementar o seu portfólio. Então confere, todos os itens estão aqui no meu canal. Aqui embaixo na descrição vai estar o link de todos os itens passo a passo para você fazer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da playlist para você assistir, fazer uma maratona, o que acha, passo a passo de todas essas peças. Então confere, não perde não. Imagine você incrementar o seu portfólio de produtos ou então se dá de presente um kit como esse. Então, se você gostou, deixa um like, porque isso me incentiva muito. O YouTube entende que você gostou e também vai indicar esse vídeo para outras pessoas. E se você é novo aqui no canal, se inscreva já, é gratuito, clique aqui embaixo em inscrever-se e assim você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, então se inscreve já para não perder nenhuma dica. E se você quiser conferir, todos os tecidos estão sempre na minha loja virtual. O link está aqui na descrição do vídeo e está aparecendo na tela também. Então, vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? Para esse porta-maquiagem redondo, você vai precisar então de pelo menos 50 centímetros de tecido num tom estampado e 50 num tom contrastante. Se você quiser fazer igual, também não tem problema algum. Eu vou começar fazendo um círculo, então eu já risquei aqui o meu círculo. Eu usei esse meu molde, que é o molde de suplá, ele tem 48 centímetros, mas você pode fazer aí da medida que você quiser. Se você não tem um molde tão grande como esse, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o molde redondo, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha lá. É um molde de máscara na realidade, mas você pode com ele fazer o molde do tamanho que você quiser. Então eu já risquei o molde, coloquei também uma manta acrílica, aqui eu estou usando a Poly 100 R1, risquei e agora eu vou quiltar. Então sempre que você tem o quilting para fazer com um molde redondo, é interessante que você não corte antes de quiltar. Deixe assim quadrado como ele está, porque é mais fácil de você fazer a circunferência, porque senão o tecido cede muito quando você recorta ele redondo, ele vai ceder, porque ele vai ficar aqui, ó, com elasticidade. Então fica mais difícil de você costurar o redondo. Então deixe ele assim inteiro, quilte primeiro e depois recorte. O forro você já pode recortar, porque aqui a gente vai fazer também um bolsinho interno. Então eu vou deixar ele separado, vou fazer a parte do quilting primeiro e já trago para te mostrar. Se você não sabe fazer o quilting, pode fazer uma telacê ou o quilting que você souber. Se você quiser alguma dica de quilting, eu também tenho um vídeo aqui no canal ensinando, também vou deixar o link na descrição do vídeo. Então confere lá e eu já trago para você para te mostrar o próximo passo. Então eu já tenho aqui o meu círculo quiltado, eu já cortei bem rente a minha costura, então eu fiz uma costura de segurança ao redor de todo o trabalho e cortei bem rente a costura. Cortei o meu forro também bem em cima do risco e eu tenho aqui os dois moldes redondos, então que é o que eu preciso para fazer esse porta-maquiagem. Agora eu vou precisar então, para a abinha, o tecido externo de 12 por 20, no tecido interno também, e uma vez na manta. Pode ser a manta Poly 100 R1. Vou precisar também de 10 centímetros por 20 para fazer a alcinha de mão, e vou precisar de duas faixinhas de 6 centímetros por 80 para fazer o passador do cordão.
Para o bolso interno, que é opcional, caso você não queira, não há necessidade de fazer, eu vou precisar de 7 centímetros por 25 para fazer o zíper, um zíper de 22 centímetros e 2 vezes de 20 por 25. Eu não tenho 20 aqui porque o meu tecido não deu, mas aí eu já deixo a medida que é a medida ideal, no mínimo 20 centímetros aqui de altura. Então, eu vou começar fazendo o bolso, fazendo a marcação. Então, eu vou pegar o forro. Então, eu vou começar dobrando o forro ao meio para fazer a marcação. Então, vou marcar e vou deixar aqui 10 centímetros aproximadamente. Como o meu tecido fica bem difícil de visualizar, eu vou fazer uma marcação aqui com o lápis para ficar bem retinho. Então, aqui é meu meio. Eu vou começar com esse tecido, que é o de 7 por 25, e vou posicionar ele daqui para baixo. Marquei o meio para juntar bem aqui certinho no meio. Aqui, esse meu pedacinho está com 8 centímetros, mas não há necessidade, tá? 7 centímetros é o suficiente, ou até 6 já é o suficiente. Eu vou marcar daqui de cima para baixo 3,5 centímetros e vou riscar 20 centímetros. Então, vou posicionar o meu 10 bem aqui no meio. E risquei 20 centímetros. Vou fazer o mesmo aqui de baixo. Vou marcar no 3,5 e risquei 20 centímetros. Vou fechar aqui, vou fechar aqui. Então, fiz um retângulo de 1 centímetro por 20. Então, agora eu vou lá na máquina, vou passar uma costura em cima, em toda a volta. Então, eu vou lá pra máquina com os 2 pedacinhos do bolso, o zíper. Aqui eu vou alfinetar, pra ele não correr. Então, agora você pode me acompanhar lá na máquina. Então, eu vou começar costurando aqui num dos lados e vou dar a volta. Vou costurar bem em cima do risco. Vou parar no cantinho, vou virar. Então, costurei todo ao redor. Então, eu vou lá na mesa passar o cortador bem rente aqui e depois vou cortar os cantinhos. Então, só para facilitar, você pode usar a tesoura, eu vou usar o cortador para ficar mais fácil. Vou cortar bem no meio. E aqui no cantinho, vou fazer um corte bem na diagonal, para os 2 cantos. Um para a esquerda e outro para a direita. Então, olha só, então quanto mais pertinho aqui você cortar, melhor vai ficar o acabamento no outro lado. E agora, a gente vai fazer aquele esquema de virar aqui. Então, isso aqui, na realidade, é o acabamento dele. Então, agora eu vou lá no ferro, vou passar bem. Eu já tinha passado aqui desse lado, só que não estava gravando. Então, agora eu vou só finalizar para você ver. Então, eu vou passar do lado do avesso primeiro, ajustando sempre bem, puxando aqui de todos os lados. E depois é só virar e ajustar aqui desse lado também. Olha só. E aí, está passadinho, agora eu vou lá na máquina te mostrar o processo do bolso. Então, eu vou começar aqui costurando o zíper. Aqui nesse bolso, ele é um pouquinho diferente, normalmente a gente costura assim, o direito do zíper com o direito do tecido. Nesse caso, a gente vai começar costurando ao contrário. Vai ser o avesso do zíper com o direito do tecido. E normalmente eu uso
o calcador de zíper, mas nesse caso não há necessidade, porque eu vou costurar mais na pontinha, então eu vou usar esse calcador normal. Só vou colocar a minha agulha um pouquinho pra dentro, porque senão fica muito na pontinha. Então, você não precisa colocar o zíper bem na ponta. Se você quiser fazer o zíper do tamanho, também não tem problema. Uma parte do bolso vai ficar assim, porque ele é a parte interna, então vai ficar aqui do lado do avesso dessa forma. Vai ficar assim. O outro lado, ele então tem que fazer assim, o direito com o direito. E ele vai juntar os dois aqui. Aqui eu deixei o tamanho diferente. Como eu falei que eu aproveitei o tecido, as medidas para você já vai estar certa. Então, esse aqui, ele é um pouquinho maior. Então, esse aqui, ele é a parte da frente, que vai ter 18 ou 20 centímetros. Nas medidas já está a medida correta. E esse aqui vai ter 2 centímetros a mais. Então, depois ali nas medidas já vai estar certinho para você a medida correta. Vou juntar os dois aqui bem certinho, ó, alinhando bem todos os lados, e vou passar a mesma costura na pontinha lá em cima. Então, ficando assim, dessa forma. Então, agora, abrindo o bolso assim, dessa forma, eu já vou colocar o meu cursor. E agora eu venho então com o forro e vou centralizar aqui no zíper. Então, deixando aqui bem no meio. E vou alfinetar em toda a volta, costurando aqui na parte de baixo. Então, vou alfinetar assim, com o alfinete pra lá. Então, eu vou costurar primeiro a parte de baixo. Eu gosto de aumentar um pouquinho o ponto. A agulha pode ficar bem no centro. E vou costurar somente na parte de baixo por enquanto. Coloco o cursor lá pro outro lado para ficar mais fácil. Costurei a parte de baixo. A parte de cima eu tenho que descer o forrinho, então, o forrinho está para cima, agora eu vou descer para costurar o forrinho na parte de cima. Então, agora ele vai ficar assim, ó. E eu venho, então, se você quiser alfinetar aqui também, para garantir que ele não vá ceder o tecido e nem correr, para o zíper não ficar torto. Cuide para não costurar muito em cima do zíper para não trancar o cursor. Se você quiser, você pode começar do arremate aqui embaixo, ou então eu gosto de começar já por aqui, aí eu já arremato e fico com o zíper bem preso. Então, arremato aqui primeiro, já viro com a agulha embaixo e já costuro aqui na sequência. Vejam que eu estou com o calcador em cima do zíper. Se você achar mais seguro colocar o calcador de zíper, também não tem problema. Sempre cuidando para não costurar muito próximo ao zíper para não trancar o cursor. E aqui, no bolsinho está preso. Agora, eu vou fechar o bolso. Então, como o meu aqui, ele está com o tamanho diferente, eu vou pelo de cima. Vou começar aqui no lado. Vejam que eu estou, ó, pegando só o bolsinho, então, coloco a parte redonda lá pra trás. Puxo bem aqui e começo daqui de cima. Agora, eu posso cortar esse excesso.
Então, o seu bolsinho vai estar certinho, com as medidas corretas, então isso não vai precisar. Aqui está a parte de trás. Então, agora eu vou lá na mesa finalizar a parte externa com a abinha. Então, olha só, aqui ficou a parte interna. E eu também já passei os 2 passadores do cordão, que são as 2 faixinhas de 6 centímetros, eu passei ela assim dessa forma, ó, dobrei ao meio, e aqui nas pontas eu dobrei 2 vezes. Fiz uma bainha assim, ó, dobrada uma vez, mais uma vez, dobrei de novo, e passei a ferro. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, nas 2 pontas, ou melhor, nas 4 pontas. Vou passar uma costura aberta assim, e depois eu fecho, e aqui vai ficar aberto pra gente passar o cordão. Então, eu vou lá pra máquina, finalizar esse aqui. Essa é a alcinha de mão, que é opcional também, que depois a gente pode colocar atrás, pra carregar por aqui. E aqui está a abinha. A abinha, você pode fazer quadradinha, como você achar melhor. Eu vou fazer aqui um canto arredondado, e eu vou usar essa minha régua, que é de canto chanfrado. Vou deixar assim, bem lá em cima. E vou arredondar o outro canto também. E agora, então, eu vou passar uma costura ao redor. Ah, aqui eu já vou fazer um acabamento para fechar o encaixe dele, ó. Então, eu vou deixar aqui dois dedinhos de cada lado. Depois, eu desviro por aqui. Então, na realidade, eu arremato aqui, dou a volta e finalizo aqui. Então, eu vou lá na máquina finalizar essas 2 partes e depois eu já volto com esse detalhe. Eu vou começar aqui com a aba. Então, eu vou começar arrematando aqui desse lado. Ficando assim, agora eu vou cortar o excesso de manta. Aqui nessa parte onde eu não tenho costura, eu vou cortar bem em cima do risco. Olha só, vai ficar bem retinho com o acabamento perfeito. E o restante, então aqui eu sempre seguro o tecido e a manta fica desse lado. Assim, você corta sem cortar o tecido e fica bem mais fácil, olha só. Corto aqui os cantinhos. E aqui eu vou cortar um pouquinho mais também, tirando esse excesso. Agora eu vou passar, arrumar bem os cantinhos. Vejam o acabamento, como a gente cortou bem retinho, olha só. Então, agora é só passar. Se você quiser, pode fazer um quilting aqui também. Ou então, você pode pelo menos passar uma costura aqui ao redor. Eu vou fazer um quilting aqui em cima e já trago para te mostrar. Antes, eu vou fazer aqui as 2 alças também, que daí eu vou lá na mesa para posicionar certinho no trabalho para você ver. Então, vou fazer uma bainha em todas as pontas. E nessa de mão, eu vou passar então uma costura nas 2 verticais. E vai ficar assim, então. Agora eu vou lá, vou quiltar essa parte e vou finalizar na outra e já te mostro como vai ficar. Então, agora eu vou medir aqui ao meio.
Já fiz uma marcação, aqui vai ser a marcação que eu vou colocar o passador do cordão. Vou dobrar mais uma vez, porque aqui agora eu vou colocar a abinha. Vou fazer a marcação aqui bem no meio e vou marcar 8 centímetros, que na realidade é a metade da minha abinha. Então, vou fazer uma marcação aqui com uma caneta. E aí, posiciono então a minha abinha bem no centro. E vou colocar também a alcinha de mão aqui dentro dessa forma. Então, eu venho com os dois aqui, vou alfinetar. E vou passar 2 costurinhas aqui para segurar, depois ele vai ficar assim. Mas antes de ir lá para a máquina, eu já vou posicionar a minha alça. Então, eu vou posicionar bem na marcação do meio. Então, eu havia deixado 80 centímetros, eu já coloquei a medida correta aí pra você, que 78 centímetros já é o suficiente para ele ficar bem certinho. Vou posicionar nos dois lados. Então, eu vou lá na máquina finalizar essa parte da costura e já volto para alfinetar tudo. Então, eu vou primeiro costurar essa parte que eu já estou com linha escura e depois eu finalizo a aba. Eu vou costurar bem na pontinha, então, vou colocar a minha agulha totalmente para a direita. E vou posicionando, então, ele aqui, o tecido sem esticar demais. Aqui está finalizado, agora eu vou trocar a linha para fazer o acabamento aqui de trás da abinha. Então, vou passar 2 costurinhas aqui em cima, já vou colocar a minha etiqueta aqui também. Então, eu vou costurar uma bem rente, para já aproveitar e fazer o acabamento aqui da minha abertura, porque eu não fechei a mão. Passei uma, vou passar mais uma, para que ele fique escondido aqui atrás, o acabamento. E aí, fica escondidinho. Aqui ficou o acabamento da alça. Agora, eu vou lá na mesa alfinetar todo o forro. Vou colocar a aba lá pra dentro. Então, ficou assim, dessa forma. Então, aqui na parte externa, venho com o forro. Então, quero posicionar ele aqui, ó, bem retinho. Ó, a minha abertura está aqui. Então, vou posicionar ele retinho e jogo pra lá. Agora, eu gosto sempre de costurar pelo lado da manta, então, eu vou virar. Então, o alfinete sempre por esse lado. Então, aqui está alfinetadinho, agora é só lá na máquina, então, vou deixar aberto, como eu mencionei, porque eu quero colocar o botão, depois um botão de imã, então, deixo aqui praticamente um palmo para desvirar. E agora, então, eu vou lá para a máquina finalizar. Então, vou começar aqui pela abertura.
é só desvirar, fazer o acabamento final e está pronto. Vou pegar aqui o lado da aba. Ficou assim. Agora, eu vou passar bem a ferro, vou posicionar aqui bem no meio, vou colocar o botão nesse lado e depois passar uma costura toda ao redor, porque daí eu já aproveito e já fecho essa abertura aqui também. Eu vou fazer a marcação, vou dobrar ao meio e posicionar a aba assim dessa forma. Então, eu vou marcar 3 centímetros aqui. E vou fazer o furinho bem no meio. E vou marcar 3 centímetros aqui também. Então, eu já marquei aqui, medi 3 centímetros. E venho com o furador, vou furar. Se você tiver um outro furador, também pode ser. Aqui você pode colocar o botão de imã tradicional, se você quiser. Então, fazendo os furinhos aqui. Se você for colocar esse, então você precisa lembrar que a abinha, como eu já mencionei antes, você precisa colocar o botão de imã aqui antes de fazer o quilting ou antes de fazer a costura. Como o meu botão aqui ele é de pressão, então eu deixo para finalizar depois. Eu já coloquei uma mensagem antes para você não esquecer, porque eu acabei esquecendo de comentar. Então, verifique antes se você quiser, senão você vai precisar fazer outra aba. Já fiz aqui a minha marcação, vou vir aqui, então vou furar. Então, esse meu botão ele é de rebite. Posiciono aqui dentro. E só venho aqui com o meu balancinho. Essa é a matriz para esse botão. Eu não tenho a matriz à venda, mas em breve, quem sabe, eu tenho na minha loja virtual. O botão eu não tenho na loja, mas se você quiser eu tenho para vender. Mas você encontra aí também na internet. Então, apertei o botão, vou apertar um pouquinho mais. E vou deixar para colocar na aba depois que ele está fechado, porque daí eu posiciono ela bem certinho e finalizo ela como precisa ser. Aqui também você pode colocar um botão daqueles botão de ritas, você pode também colocar um botão daquele de imã pregado à mão. Então aí você vai fazer o que for mais fácil para você, o que você tem aí na sua região. Então, agora, eu vou lá no ferro, vou dar uma passadinha, vou ajustar aqui também, vou ajustar com os alfinetes, colocando a abinha aqui pra dentro. Então, se você quiser, você pode fechar aqui com pontinho invisível também, fica perfeito. Agora, então, vou costurar, vou primeiro passar a ferro para ficar bem certinho aqui, e aí eu já vou lá na máquina te mostrar então o acabamento final. Então, eu já passei acertando bem essa parte interna. Se você puder, alfinete em alguns pontos. Eu vou começar por essa parte, que é a parte onde eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Porque tem bastante alfinete, então vou fazer uma costura bem na pontinha, então vou jogar a agulha para a direita. Aumento um pouquinho o ponto. Então, eu vou lá na mesa agora te mostrar a colocação do cordão. Eu vou precisar
de 2 cordões de 1,60 m cada um, porque eu preciso dar a volta na necessaire toda. Vou começar com um cordão, vou entrar aqui num lado, vou dar a volta e vou sair no mesmo lugar. Se você puder, já segure a outra ponta aqui para não escapar, ou se você quiser prender com alfinete de segurança. Ó, então, eu entrei e vou sair aqui pro mesmo lado. Agora, o outro cordão eu vou entrar na outra ponta. Eu já vou colocar uma miçanga aqui para não perder. A dica muito importante, quando a minha miçanga tiver um furinho muito pequeno, então você pode cortar o fio assim, ó, na diagonal. Depois eu corto essa ponta. E aí, eu já tenho aqui os dois. E faço mais um nozinho. Agora, no outro lado, eu vou fazer o mesmo processo. Vou entrar com o cordão. E sair no mesmo lado, com as duas pontas. Você pode fazer o nozinho mais aqui em cima, então ele vai ficar assim, um pouco inclinado. Aqui, se você quiser que ele feche mais, você pode deixar maior essa parte aqui, ele vai ficar mais fechadinho. Aqui está o botãozinho, é o mesmo com o rebite. Vou fazer o furinho. Aqui vai a parte do imã e aqui em cima vai o rebite. Aqui está. E está finalizada, então. Então, o que achou da dica de hoje? Não ficou lindíssimo? Quando uma cliente minha pediu, há uns meses atrás, para fazer essa peça, eu adorei, achei fantástica. E espero que você goste também, que você incremente aí o seu portfólio. E se você é costureira, faz para você mesmo, vai adorar fazer, porque é uma peça super útil. É ótima para levar em viagens, porque não ocupa muito espaço, você coloca na mala, uma peça muito legal. Então, espero que você tenha gostado também. Não esquece de deixar aquele like para me ajudar a divulgar essa dica. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever, é gratuito, você não paga nada e ainda é avisado sempre que eu postar um vídeo novo, ok? Quer conferir os tecidos? Estão na minha loja virtual. Passa lá para não perder nenhum detalhe, ok? Eu te vejo então no próximo vídeo. Até mais!